Pessoal, muito bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Sei que não está sendo ano fácil, né? Então, eu sou coordenador do CPV. Meu nome é Alexandre Antonello. No ano passado, eu vim falar aqui sobre o Enem e fui convidado de novo para falar. Então, para mim é um prazer, sei de toda a dificuldade. E, por favor, vou passar informações técnicas sobre SISU, teoria de resposta ao item, ProUni, FIES. Se ao final vocês tiverem dúvidas, por favor, podem perguntar. Tudo bem? Tá muito ruim eu estar com máscara? Ou vocês estão escutando bem? Estão escutando bem? Então vamos lá, vamos começar. Esse ano, esse exame trouxe muitas complicações em termos de data, trouxe enquete, um monte de coisa que está nos angustiando, mas temos que manter firme o nosso foco. Por quê, moçada? Nós esperávamos que o ano de 2020 fosse como qualquer outro ano por qual nós já passamos, não é? E, na verdade, o ano não está sendo muito bem como nós esperávamos. Ou seja, é um ano com grandes turbulências, com grandes desafios para nós aprendermos. E eu tenho aprendido e ouvido muitos especialistas falarem, e eu mudei algumas coisas. Nós não estamos no mesmo barco. Cada um de vocês aqui está num barco, mas estamos no mesmo oceano. E como enfrentar as adversidades dentro desse oceano, você vai ter que capacitar o seu barco para poder enfrentar o ano de 2020. Então, por favor, mesmo com tudo o que está acontecendo, nós temos que manter o ritmo de estudo. Tudo bem? Então vamos lá. Esses daqui são as datas do Enem oficiais depois de tudo que foi ventilado ao longo do ano de 2020. Nós teremos o Enem impresso nos dias 11 e 24 de janeiro, o Enem digital nos dias 31 e 7 de fevereiro, e por favor um lembrete, o dia 31 de janeiro é a mesma data do vestibular da Unesp. Então quem for para o Enem digital e for prestar a Unesp, vai ter que definir o que vai querer, se eu vou de Enem ou se eu vou de Unesp. Se você fizer o Enem impresso, não há problema nenhum. Então você faz o Enem impresso e no outro final de semana você faz a prova da Unesp. Tudo bem? Então isso é muito importante. O Enem ele veio com o objetivo de avaliar como estavam os estudantes ao final da educação básica. Esse é o propósito do Enem. Saber como a educação, depois que vocês passam ao todo a educação básica, né? Como vocês terminam, como a educação básica está, como ela se encontra no Brasil. Para mim, uma grande mudança foi em 2009 que o Enem muda da teoria clássica para a teoria de resposta ao item, e em 2010 se cria o SISU, que é a porta de entrada para as universidades federais, institutos também. Então, a partir dessa mudança que o Enem propõe, há uma grande democratização de acesso ao ensino superior no país. Isso foi muito bom, é muito legal ver acesso ao ensino superior de várias formas dentro do SISU. Como que nós podemos chamar o Enem? De Exame Nacional do Ensino Médio ou Vestibular Nacional?
Então veja, o Enem foi criado em 1998. Quando ele foi criado, era simplesmente para avaliar a educação básica, como estavam. Então era uma prova com 63 itens, 21 habilidades e uma redação. Uma prova mais contextualizada. E isso vai ser mudado ao longo desses anos, né? Depois nós temos o Fundo de Financiamento Estudantil, que hoje nós temos o FIES, né? E já antigamente, em 1976, nós tínhamos também esse mesmo fundo, mas com outro nome. Então foi se mudando isso ao longo do tempo. Veja, o ProUni é criado em 2004, então não é uma coisa recente, já é uma coisa que existe há um bom tempo. E para mim, a grande democratização e acesso ao ensino superior foi o SISU. Então isso para mim é uma ideia excelente, é muito legal isso. Por que eu estou falando isso? Quando eu prestava vestibular, no século passado, nós tínhamos o seguinte, tinha uma empresa em São Paulo que era uma empresa de fretamento, que você começava a prestar vestibular em outubro e terminava de prestar vestibular em fevereiro. O último vestibular do país era as faculdades de medicina aqui no Maranhão. Então, as pessoas vinham prestando vestibulares outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Terminava aqui. Então, você tinha que ir prestando ao longo do país vestibular. Loucura isso, né? Eu tive vários amigos que entraram nessa empresa para prestar vestibular e iam prestando vestibular ao longo do Brasil. É um desgaste tremendo e vamos fazer algumas observações. Se você vai prestar provas na UEL ou na UEM, ou mesmo na Federal do Rio Grande do Sul, que tem duas modalidades de ingresso, você tem reservas de vaga para alunos da região. Como assim? Você tem a literatura específica, geografia específica, história específica. Para que eles fazem isso? Para evitar que alunos de outras regiões entrem. Se vocês pegarem o vestibular da UEL, grande parte da literatura é local, a história é local, a geografia tem parte local. O que o Enem fez com isso? Ele dá um único conteúdo e você... Então vamos fazer o contrário. Eu saio de São Paulo e quero prestar na Federal do Rio Grande do Sul. Você tem que pegar avião ou vai de ônibus, vai com a sua mãe, tem que ficar em hotel, tem que conhecer. Quanto é o estresse de se deslocar para prestar vestibular? E quais são as suas condições emocionais estando fora do seu domínio, né? Aqui em Itapevi você conhece todo mundo, vai na rua, vai prestar, tranquilo isso. Então veja, o que o Enem fez? Ele coloca todo mundo em pé de igualdade e conforto para prestar uma prova. E depois você vai entrar na plataforma do SISU para poder disputar as vagas. E uma coisa importante, a história, a geografia, a língua portuguesa é igual para todos, não tem particularidade. Isso daí coloca todo mundo na mesma régua para poder ir ao vestibular. Por isso que eu gosto do Enem. Então vamos pensar ao contrário. Alguém sai daqui do Maranhão e quer vir prestar prova, por exemplo, na USP, São Paulo. Tem que pegar um voo, né? Para em Brasília, aí depois pega outro voo, desce aqui em São Paulo, fica no hotel, vai prestar. E geralmente, o mês de novembro em São Paulo era complicado. Grande prêmio, época de Natal, aquela bagunça, né? E São Paulo não é uma cidade muito agradável, a capital, no sentido de receber, é muita confusão. Essa pessoa já chega na prova já defasada com algumas coisas. Então, o Enem, de novo, ele vem oportunizar
que todo mundo fique na sua região para poder ter o melhor rendimento. E depois no SISU você disputa essa vaga na plataforma. Uma coisa importante, o que é o Enem? É gente na porta, sala lotada e muito conteúdo. A prova do Enem não é a mesma de 2009. Você tem que saber muito conteúdo, muito mesmo, de todas as áreas. Isso é extremamente importante. Então, como o professor de biologia disse, vai abrir? Já chega e entra. Então, eu prestei o Enem em 2015 para ver como era a prova. Ainda eram 2 finais de semana seguidos. Era sábado e domingo seguido, né? Então veja, eu cheguei cedo, escolhi um lugar na sala, ventilado, tal. Tudo isso me concentrei para fazer a prova. E outra coisa, você que vai para a prova do Enem ou para qualquer outra prova de vestibular, não ache que você vai dar conta dessa prova no tempo mínimo. É engano seu. Por favor, fique até o final. A prova não é para ser resolvida no tempo mínimo. O tempo mínimo é só para dizer assim: olha, aluno, você não se deu bem e terá que voltar o ano que vem. Qualquer prova de vestibular não é feita para facilitar a sua vida. É processo de seleção. Então, fique até o final. Eu estou falando aqui para vocês porque eu fiz o Enem em 2015 e eu elaboro os simulados para o CPV. Então, quando nós montamos provas, simulados, não é para você ter vida fácil e muito menos sair no tempo mínimo. Quando der o tempo mínimo e as pessoas levantarem para ir embora, saiba que elas não terão grandes chances no SISU. Esse é o recado. Fique até o final, certo? Então, por que eu estou falando isso? Quando o Enem começou, ele era do tamanho da FUVEST. Quase 200 mil alunos. E aí ele vem embora. Chegou ao pico e agora ele vem diminuindo. Então ele chega aqui, ou seja, o número de inscritos para o número de candidatos confirmados. Olha esse ano, quanta gente que fez a inscrição e pagou. O ano passado, muita gente tinha se inscrito, mas muita gente não havia pago. Esse ano, muita gente se inscreveu e muita gente pagou. Então, teremos mais gente fazendo prova. Certo? E aí eu estou falando numa ordem de 5 milhões de alunos. Certo? Guardem esse número. 5 milhões? Quantas vagas no SISU eu tive para esse ano? 237 mil vagas. Vamos arredondar? 250 mil? Vai, vamos arredondar. Isso vai dar quanto? 5%? Ou seja, 95% dos alunos não vão ingressar no SISU. O que eu disse? Fique até o final e faça as suas provas nos 2 dias com muita dedicação, porque eu tive, 237 mil vagas. Então, cada questão acertada vai colocar você à frente de muita gente. Tudo bem? Tendo a diferença, o que é o FIES? O FIES é o Fundo de Financiamento Estudantil. É um programa do governo federal de financiamento do curso de faculdade. Ou seja, em vez de o aluno pagar a faculdade, o governo paga... Opa, para que tanta emoção? Vamos lá. Então, o aluno ao pagar a faculdade, o governo paga
o curso e depois de formado o estudante paga a dívida do governo. O financiamento varia de 10% a 100% do valor da mensalidade. O pagamento da dívida deverá ser incluído logo após a formatura. Então, o que acontece? As taxas de financiamento que o governo passa para você, aluno, são muito menores do que cobrado em banco. Só que aqui, o que eu já gostaria de pedir? Para você que vai solicitar o FIES, saindo da palestra, vá para casa, acesse a internet e veja os documentos que o FIES solicita. Já vá se preparando para tudo isso, porque é muita coisa. Deixar em cima da hora, você não vai conseguir solicitar o FIES. Tudo bem? Já vá se preparando para os editais de 2021. O que é o ProUni? É a Universidade para Todos. É um programa do governo federal que oferece bolsas de estudo de 50% a 100%, com base no desempenho dos candidatos do Enem e na renda familiar do candidato. Para participar do processo seletivo do ProUni, é preciso comprovar que a renda total da família dividida pelo número de pessoas que complete seja de até 3 salários mínimos. Além disso, é preciso, de fato, ter feito 450 pontos e não ter zerado na redação. Quanto maior a nota, mais chances do candidato em ser chamado. Se você tirar menos de 450 pontos em qualquer uma das áreas do Enem e zerar na redação, você está fora do ProUni. Tudo bem? E aqui é o SISU. O SISU é o Sistema de Seleção Unificada. Para o ano que vem, somente a USP vai manter as vagas via SISU, mas tem notas de corte dentro do SISU para ingressar na USP. A Unicamp saiu e a Unesp não vai ter o SISU. A Unesp nunca teve, ela tem um processo próprio de seleção. Então, para entrar hoje na USP, temos duas formas: vestibular tradicional e ingresso via SISU. Então, vocês também têm que saber que pode ter essas duas oportunidades, tá bom? Esse daqui é a página do FIES. Entrem e vejam as regras, os manuais. O edital do FIES é muito importante. Página do ProUni. Então, a primeira regra é não zerar na redação e ter nota pelo menos 450 em cada uma das áreas do Enem. Esse daqui é o SISU. O que é o SISU? Se prestou o Enem, depois o governo abre. Esse ano foi janeiro. Você tem o número da inscrição do Enem, tem a sua senha. Você vai se logar na plataforma do SISU. Quando eu prestei o SISU, pus os meus dados, ele fala: Alexandre, seja bem-vindo à plataforma do SISU, suas notas são essas, concorra. Então veja, é tudo muito bem organizado. Toda palestra eu falo a mesma coisa e o pessoal não acredita, mas vamos de novo falar as mesmas coisas, sempre. Esse ano eu acessei a plataforma do SISU. Um aluno meu não queria prestar, me deu os dados dele e eu entrei para verificar. E aí você vê lá na internet, alunos não conseguem acessar o SISU, pau no SISU, não sei o que e tal. Eu acessei o SISU todos os dias, em grande parte do dia, e não tive um problema. Moral da história, como que eu acesso o SISU? Acesso do meu computador, não acesso pelo Wi-Fi, acesso pelo cabo. Por quê? A velocidade do cabo é muito maior que do Wi-Fi e não adianta acessar o SISU pelo celular. SISU tem que ser acessado de equipamento robusto e de cabo. Então, se o seu Wi-Fi se o seu roteador está na sala e você vai acessar do quarto, esquece. Limpa lá do lado do roteador, compra um cabinho de internet e instala. Não adianta.
Então todo mundo falava que o SISU dava problema e eu acessei o SISU todos os dias ao longo do dia, manhã, tarde, noite e madrugada. Não tem problema. Agora, por favor, faça as coisas de forma correta para ter sucesso. Entenderam? É extremamente importante, porque toda vez eu falo, explico, aí os alunos falam, mas não deu certo. Está acessando de forma errada. Isso é extremamente importante. O SISU, você tem que acessar o site oficial, fazer o login do sistema informando o CPF e a sua senha que você usou no Enem. Né? Olha lá, é a mesma cadastrada na inscrição do Enem. Confirma os dados apresentados no sistema estão corretos. Se não tiver alguma coisa correta, você corrige. Após a confirmação, minha inscrição, você deverá pesquisar as vagas por instituição, nome do curso ou município. E aqui eu quero dar uma dica. Por favor, quando você for pesquisar o curso por região, alguma coisa, não esteja brigado com os seus pais e nem com o seu namorado ou namorada. Não aguento aquele traste. Vou me inscrever para o Amazonas. Aí você passa. E aí você vai embora. Aí você se arrepende e quer voltar. E como fica o seu curso no Amazonas de graduação que tanto você quis? Entenderam? Outra coisa importante, conversem com os seus pais para onde vocês vão. Como que vai fazer? Converse. Nada de emoção para se inscrever no SISU. Entenderam? Então tá bom. Quando você clicar na primeira opção, depois faz para a segunda opção. Por favor, não vão fazer isso. Na minha primeira opção eu quero medicina. Aí dá aquela afinada, né? O aluno sente aquele peso, né? Não estudei, não estou tão bem. Aí ele coloca na segunda opção, enfermagem noturno Roraima. Aí ele não passa na primeira, ele passa na segunda, que é a que ele não queria e a mais distante. Por favor, pessoal, coerência aqui, ó. Coerência nas inscrições. Eu quero engenharia mecânica, Entenderam? Quero matemática, estatística. Vejam, estudem com calma. E todo dia tem que entrar na plataforma do SISU. E aí você vai selecionar se você é ampla concorrência, de cotas ou políticas afirmativas. E aí você vai confirmar as suas inscrições. E aqui eu quero dar uma dica de vida. Você vai estar lá se inscrevendo, tal, aí, por exemplo, você me manda um WhatsApp. Ale, onde você se inscreveu? Eu vou responder a você. Não me interessa. Como você é grosso, Ale. Não, é concorrência. É muita gente, pouca vaga. Se eu der algumas dicas, ele pode ter nota maior do que a minha. Então, por favor, não falem aonde vocês estão se inscrevendo e não postem fotos nas redes sociais sobre as suas inscrições. Inveja, mal olhado, pega. Sua mãe vai perguntar, onde você se inscreveu? Mãe, fica na boa aí, deixa comigo. Porque sua mãe vai falar para sua avó, que vai falar para a vizinha, daqui a pouco eu lá em São Paulo estou sabendo da sua inscrição. Entenderam? Isso é sigilo. Fica para você. Se vocês perderem a amizade durante a inscrição do SISU, é normal. Normal isso, não tem problema. Tudo bem? Entenderam o que eu estou falando? Importante, é muito importante destacar que é possível alterar as vagas enquanto as inscrições estiverem abertas. Isso é muito comum, pois à medida que os estudantes vão acompanhando as notas de corte, podem trocar de curso ou instituição para aumentar as suas chances. Então vamos lá.
Tem 40 vagas no curso. No primeiro dia do SISU, o Alexandre se inscreveu. Ele é Então, no primeiro dia, segunda-feira, coloquei minhas notas, eu sou 35º. Na terça-feira eu olho, o Alexandre é 35º. Tô dentro do curso. Roda de novo o curso na terça-feira à noite. Na quarta-feira, quando eu abro, o Alexandre é 41º. O Alexandre está fora. O Alexandre precisa pegar aquele curso que ele escolheu e navegar dentro da plataforma para poder escolher aonde ele vai entrar. Então, todo dia você precisa saber se com a sua nota você está dentro das vagas. Se você não estiver, você precisa caminhar e procurar algum curso que você fique dentro das vagas. No último dia, quando ele fechar, você tem que estar dentro das vagas para poder estar matriculado. Tudo bem? Isso é muito importante, hein? Não é chegar lá na segunda-feira, colocar o que você quer e esquecer. Todo dia tem que entrar, todo dia tem que ver, todo dia tem que saber se você está dentro do curso. Vamos falar da TRI, a teoria de resposta ao item. Na teoria de resposta ao item, eu quero medir um traço latente. Ou seja, eu não posso abrir a cabeça de nenhum de vocês e saber quanto tem de matemática. Posso? Não, claro que não. Isso é chamado proficiência em matemática. Eu quero medir o quanto se tem. Como que eu meço isso? Através de um instrumento de medida que é chamada prova de matemática com 45 itens. Vocês vão responder esses 45 itens e depois você tem a sua nota final no Enem, não é isso? Que é denominada a sua proficiência. E aqui eu tenho quanto vale cada questão, que é chamada a coerência pedagógica. Já ouviram falar disso? O que é a coerência pedagógica? Você precisa acertar as notas, os itens, as questões mais fáceis. Depois você vai acertando as questões mais difíceis para ter cada vez mais nota. Ou seja, quanto mais coerência pedagógica você tiver, maior a sua nota. Então vamos lá. A questão 44 da prova, ela é uma questão muito fácil, ela tem proficiência abaixo de 200, ou seja, essa questão aqui eu não posso errar. É a questão mais fácil da prova. Depois tem a questão 12, questão 27, questão 4, questão 31, olha a questão 2. Mais de 700 pontos, e a questão aqui 44, quase 800 pontos. É uma questão dificílima. Se você acertar todas as questões, com exceção da questão 44, sua nota vai ser altíssima. Agora, se você acertar da 12 em diante, mas errar a questão mais baixa, 41, sua nota vai cair. Por quê? Como que você pode acertar essa questão dificílima e errar a questão mais fácil da prova? Certo? Então, qual é a dica que os alunos também não fazem? Quando vocês receberem os cadernos do Enem, coloque a frase. Verifique se está tudo certo no seu cartão resposta, caderno. Está tudo certinho? Você já fez o seu planejamento de como você vai enfrentar a prova do primeiro dia? Você já sabe como vai resolver a prova do primeiro dia? Está pensando ainda? Mas não deixe para pensar lá na hora. Pense antes. Quando eu abrir o caderno de provas, a primeira coisa que você deve fazer é passar o olho nas questões para identificar de forma rápida aquilo que é fácil, médio ou difícil. Tudo bem? Você vai dar aquela olhada raio-x.
E aí você vai fazer primeiro quais? As questões mais fáceis. Porque se você pegar a prova na ordem, olha a questão 2 aqui, é choque de realidade no aluno. Ó. Questão de 700 pontos no início da prova, seu grau emocional, você já perde a cor na prova, você já vai ficar meio transparente. E aí até você se recuperar dentro da prova emocionalmente vai ser muito difícil. Então, deixe as mais difíceis, se possível, para o final, certo? E vejam, essa escala aqui, se ela está fazendo a prova, e eu também estou fazendo a prova, a escala das questões não interfere. Não é o aluno que vai interferir. Cada questão já está pré-testada. Cada questão já sabe qual é o grau que ela tem de dificuldade. E aí você tem que ter nota a partir das questões. Então isso daqui é muito importante. A régua do Enem já está feita. Você vai ter que vencer as questões para ter a sua nota. Então vamos lá. Eu trouxe um exemplo real da prova de matemática de 2019. São 896 mil alunos catalogados em termos de grau de acerto. A questão mais difícil da prova é a questão 168. 10% acertaram, é uma parte de funções, função afim. 10% dos alunos no Brasil acertaram essa questão. Vou dar uma dica. Marquem isso que eu estou falando, chegue em casa e estuda a prova azul. Questão 168, prova azul. Veja que as questões aqui, elas estão no grau de acerto. 10, 13, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 19. Análise combinatória e combinação. Veja, numa grande bateria da prova de matemática, as 16 questões, ou seja, 1/3 da prova, são de questões muito difíceis. Se você pegar essa prova de matemática no início, eu acho que vai ser complicado. Então é melhor olhar as questões primeiro. Na segunda parte, eu tenho 20 questões, um pouco menos aqui, de questões difíceis, que chegam até 36% de acerto. Então vejam, todas as... Olha lá, todo mundo fala em grandezas proporcionais, ó, razões e proporções, aí ó, uma questão difícil. E olhem a ordem das questões. Certo? Prova de matemática cruel, né? Mais ou menos. Agora, quais são as questões mais fáceis da prova? Questão 167, 149, 140, 149, 136 e 144. Essas daqui, ó. Questão fácil de matrizes e depois questões de grau médio de conhecimento. Veja, se você durante a prova acertam essas 5 questões, você identifica e acerta, sua nota já vai estar num outro patamar. E vou provar isso para vocês agora. Entenderam como que a coisa funciona? Então nós pegamos 896 mil alunos da prova azul de matemática e calculamos todos os índices de acerto das questões. Ou seja, para você não morrer na prova do Enem, é muito importante que você tenha tranquilidade e fique o tempo inteiro na prova. Certo? Por que eu estou falando tudo isso? Ciências humanas. Para vocês entenderem o gráfico.
Fizemos uma correlação do índice de acerto. Das 45 questões eu acertei 20. Qual é a minha nota na escala da TRI, certo? Tudo bem? Todo mundo entendeu o gráfico? Eu tenho aluno, o Felipe, sabe aquele menino bonito? Sorriso bonito. Um cara, você fala, esse cara é bonito. Sabe quando você fala assim, esse aluno é bonito, meu? Aí tem um aluno 1, que ele é um cara simpático. Um aluno 2, ele é um bonitinho. O que acontece? Olha o Felipe, olha esses alunos. Olha o Felipe, 798,5. Aluno 1, 669,5. Aluno 2, 595,7. O que chama a atenção entre o aluno 1 e o aluno 2? Eles estão na mesma vertical, acertaram 30 pontos, mas olha a diferença, ou seja, o aluno 1 acertou as questões mais fáceis e por causa disso ele teve uma nota maior, ou seja, ele é mais coerente pedagogicamente do que em relação ao aluno 2. E o Felipe acertou 43 pontos, aí o cara está lá em cima na curva, certo? Mas veja como você vai, quanto mais acertos você vai tendo, menos gente você tem ao final da proficiência. Linguagens e códigos. Olha o Felipe, aluno 1 e aluno 2. Aqui, esses alunos estão na mesma proficiência, 450 pontos. Mas veja, o aluno 1 acertou 9 e o aluno 2 acertou 16. Então veja, acertar 9 ou 16 questões no Enem, dependendo de quais questões você acertar, você terá a mesma proficiência. Por isso que eu estou falando, não faça a prova de qualquer jeito. Veja, com 16 questões, se você pegar nessa vertical, você já pode chegar a quase 600 pontos. É muito importante que você capriche e acerte as questões mais fáceis na prova do Enem. Ciências da natureza. Felipe. Aí eu tenho aluno 1, aluno 2 e aluno 3. Vocês estão vendo que o aluno 3 está na frente do Felipe? Essa vertical aqui, ó, Felipe 844, 805, 795 e 828. Só que vejam, nessa vertical, todos os alunos aqui têm 42 pontos. E esse aluno tem 43. Mas eu fiz a correlação das notas e esse aluno 3, no início da prova de Ciência da Natureza, ele perdeu uma questão fácil. Mesmo acertando uma questão a mais, ele tem menos proficiência daquele que acertou melhor as questões mais fáceis. Então, isso é possível? Sim, é possível você acertar menos e ter mais nota final ou mais proficiência. E aí, no caso, a matemática. Os dois alunos acabaram gabaritando. A prova de matemática é a prova, dentro da teoria de resposta ao item, que mais alunos estão gabaritando no Brasil. Então é uma prova que o pessoal vem treinando, vem estudando, vem se dedicando, tá? Então é muito importante. Outra coisa que nós fizemos, fiz uma correlação das notas da redação com as médias nas outras 4 áreas. Então não existe isso. Eu escrevo bem, mas não vou bem nas outras áreas. Isso não existe. Se você escreve bem, você vai bem. Se você não vai bem, você não escreve bem. Então veja, temos as notas dos meninos aqui.
certo? E aí você tem, ó, a nota de redação vai de 0 a 1000, o gráfico ao lado mostra a relação entre o desempenho geral e a redação que tendem a caminhar juntos. O aluno 1 tirou 1000 na redação e 718,4 na média das 4 áreas. Já o aluno 2 tirou 500 na redação, 635,9 na média nas 4 áreas. Então não tem jeito, pessoal. Eu fiz um estudo e as meninas estão tirando mais 1000 do que os meninos. As meninas escrevem melhor que os rapazes. Né? Então eu tenho um estudo feito aí e tal, sei o que, isso está tudo lá detalhado, tudo certinho. Nota final. Quando você soma tudo, o Felipe fez 173 acertos e a nota dele final foi 856,45. Ele foi um dos primeiros colocados para a Unifesp. O aluno 1 obteve 56 acertos, o aluno 2 obteve 44 acertos, mas ambos obtiveram 450, né, que é a nota mínima para o ProUniFies. Já o aluno 3 teve 5 acertos e a média 332. Ficou fora. Por isso que eu estou falando, caprichar nas provas, nas áreas. Cada dia é uma prova, cada dia é uma história. Tudo bem? Vamos ver se estão todo mundo afiado. Todas as provas têm o mesmo valor do Enem? Todas as provas valem de 0 a 1000, como muitas pessoas falam? O que vocês acham? Não, né? Ótimo, o rapaz ali do fundo tá prestando atenção. Isso é lenda. Cada área aqui, que é da teoria de resposta ao item, tem uma régua. Nota mínima e nota máxima em cada ano. Quem vai de 0 a 1000? Somente a redação. Certo? E vejam, quando a prova é composta com os itens fáceis, o mínimo tende a subir. Quando é composta com os itens difíceis, o máximo tenderá a ser mais alta. Vejam as provas que estão subindo os mínimos, ou seja, os mínimos, quando estão altos, são questões difíceis. Veja a prova de códigos e linguagem. É uma prova que teve uma aluna que gabaritou no Brasil. Ela é do Recife, tem 17 anos. Então é uma prova extremamente exigente e cansativa. Então a prova de códigos e linguagem é uma prova que está exigindo muito do aluno. Por que eu estou falando isso? A prova de códigos e linguagem ela está juntamente com a redação e com a prova de ciências humanas. Quando você coloca tudo isso no mesmo pacote, o aluno vai sofrer no tempo para fazer a redação, prova de códigos e linguagem e a prova de ciências humanas, devido à demanda altíssima de leitura. Então é uma prova que vem exigindo muito dos alunos, certo? E aí temos a prova de ciências, as duas provas que hoje definem o aluno quando ele vai bem e entra na faculdade. É a prova de ciências da natureza e é a prova de matemática. De uma maneira geral, os alunos estão indo muito bem na prova de redação. Na prova de ciências da natureza e na prova de matemática é onde os alunos estão sentindo a dificuldade e aí onde se tem perdido nota dentro do SISU. Por isso que eu peço uma dedicação nessa reta final às áreas mais difíceis, que é a prova de ciências da natureza e a prova de matemática, tá bom? Por que eu estou falando isso? Tenho ciências humanas, as notas mínimas de 2019. Ciências da natureza, linguagens, matemática e redação. Como eu disse, cada prova tem uma régua. Concordam comigo?
Qual é a prova que eu consigo maior nota sem ser a redação? Concordam que é matemática? Estou falando numericamente. Se eu gabaritar matemática, eu tenho 885,5 pontos, não é isso? Concordam comigo? Se eu gabaritar língua portuguesa, que foi uma aluna de 17 anos, eu tenho 801 pontos. Então, ou seja, em matemática, se você mandar bem em 35, 36 questões, você terá mais nota que linguagens. Você vai superar um pouco as ciências humanas e vai empatar com ciências da natureza, que foram 3 alunos no Brasil que gabaritaram. Ou seja, a prova de matemática é a prova que vai te dar uma folga dentro do SISU quando fizer as notas. Ainda mais se a área que você quiser, a prova de matemática tiver peso 2. Ou seja, qual é a obrigação? Ir bem em matemática. É obrigação. Ah, mas eu não sou bom em matemática. Passa a estudar mais. Isso é treino. E na redação? Quanto seria uma nota legal, Ale? Uns 900, tá bom? Não estou pedindo muito, tô? Não pedi os 1000, pedi? Não, 900, 860, 880. Redação, você precisa ir bem porque todo mundo está indo bem, certo? Notas da Universidade de São Paulo. 854 para entrar em engenharia aeronáutica. Medicina. 800 e... Acho que é 800... Meu... Vocês estão conseguindo ver aqui? Não, né? É 831, 822, 821. Então veja, eu estou falando para entrar na USP na ampla concorrência, a média é acima de 800. Para a Federal de São Paulo, Unifesp, 785, tudo na faixa de 700. Então a concorrência aí é dureza. Essas notas são tão altas quanto nas outras modalidades também. Não ache que cotas, essas coisas, os caras também estão indo mal. Não, é super alta, certo? Então, aproveitar aí e mandar bem. Olha as notas mais altas no país em 2020. Medicina domina, com exceção de engenharia aeronáutica aqui em São Paulo, na USP, 854,82. Engenharia da computação federal do Ceará, 891. E aqui, ó, no Maranhão, essa nota é tão alta porque é uma reserva de vagas. Dentro do SISU, eles aplicam notas de correção para alunos da região. Então, eles evitam que outras pessoas de fora entrem na região. Tem isso também lá quando eu entrei na plataforma do SISU. Por isso que a nota é tão alta. Aqui não. Aqui é nota seca. Então, veja. Tudo isso daqui é dentro do país, ó. As notas mais altas nas capitais. Certo? E aonde vem a grande mobilidade dos alunos que eles querem vir? Eles querem ficar na região sudeste, depois região sul e algumas coisas na região nordeste, dependendo do curso. Então, grande parte do país migra para o litoral aqui, né? Então é importante que para se manter aqui, a concorrência é muito alta. E aí, chutar pode prejudicar o candidato? Pode? Prejudica? O que você acha? Não, isso é lenda. Se no final da prova tiver questões em branco, o famoso
é para preencher no gabarito. Não deixe nada em branco no final. Se você errar, vai ser desconsiderado. Se você acertar, a tendência é que a sua nota suba. Então é sempre melhor responder a questão do que deixar em branco, pois uma questão certa sempre aumenta a nota, e uma questão deixada em branco é corrigida como errada. Tudo bem? Então, nada de deixar questões em branco ao final. Se precisar, chuta no gabarito, certo? E aí? As alternativas incorretas possuem pontuações diferentes. Eu vejo muita gente falar isso. A alternativa correta é C. Mas se eu marcar a E, eu também vou ganhar um pontinho. Já ouviram falar disso? Ninguém ouviu falar disso? Sim ou não? Não, no Enem isso não tem, isso é lenda. O modelo de prova do Enem é um modelo dicotômico. Ou você acerta, ou você erra. Se você marcar alguma outra que não seja gabarito, sua questão está errada, você não tem ponto nenhum. Olha lá, o Enem não exige o conteúdo, cobra apenas habilidades. E aí? O que vocês acham? Verdade? Lenda, né? Essa prova já foi assim. Como ela é atualmente? Exigente e conteudista. O aluno tem que ter muita leitura e muito conteúdo. Muito. Para confirmar aquilo que eu estou falando, peguei o grau de acerto de todas as questões de biologia de 2009 e 2010, que são provas que começaram na teoria de resposta ao item. E depois eu peguei as últimas 3 provas. 2009 é esse azulzinho aqui, ó. Olha como era a prova em 2009. Questões muito fáceis, questões médias e difíceis, não é? Prova de 2009, suave, delícia de prova. 2010, o que está em vermelho? Opa, muito difícil, média, fácil e muito fácil. E as últimas 3 provas, 2017, 18 e 19. A quantidade de itens muito difíceis, ora aumenta, ora não. Olha a quantidade de itens difíceis, quantidade de itens médios e veja, não existe mais itens fáceis ou muito fáceis na prova. Por que acontece isso? Porque a prova do Enem vestibularizou, ou seja, eu tenho muita gente e pouca vaga, preciso dificultar. Prova de biologia é uma delas. Prova de física, essa matéria tão gostosa, né? Uma matéria deliciosa. Como era em 2009 e 10? Questões fáceis. E agora nas últimas 3? Dá uma olhada. Questões médias. Questões difíceis, olha como aumentou. E questões muito difíceis. Então a prova de física tem a tendência de ser uma prova bem complicada, vem complicando a vida dos alunos. Química. 2018. Olha aqui, ó. Tinha uma questão, olha como era 2009. 2010. E olha agora. 2017, 2018, 2019. Olha aqui, ó. Também prova de química puxada. Certo? E quero dar uma dica. Para aqueles que passaram desapercebidos na parte de forças intermoleculares, ligações químicas, tabela periódica, geometria molecular, por favor, revisem isso. Os vestibulares estão cobrando muito esse tipo de conteúdo, tá? Prova de matemática, são 45 questões. E aí nós temos itens muito difíceis,
itens difíceis, dá uma olhada na quantidade. Você vai ter itens médios e depois itens fáceis. Posso errar esse? Não, né? Por causa do quê? Por causa da minha nota na coerência pedagógica da teoria de resposta ao item, certo? E na prova de 2009 foi a questão de matriz, certo? Todo mundo, eu vi que após a minha palestra haverá esse rapaz que é youtuber, que fala sobre filosofia. E eu trouxe um estudo da filosofia. Veja, em 2011 teve só uma questão de filosofia. Olha a prova de 2019. A quantidade de questões de filosofia como aumentou. E olha, questões muito difíceis e questões difíceis. Outra atenção aqui, na prova de ciências humanas, história do Brasil, tudo que envolve sistema colonial, os alunos estão indo muito mal. Tudo que envolve essa parte de história do Brasil, principalmente na parte onde o professor de história, infelizmente, ele dá a opinião dele, ele não tem que dar a opinião dele, tem que dar os fatos, os alunos estão errando isso nos descritores. Então, por favor, se atenha à prova de história aos fatos e o que a questão pergunta. O Enem não pergunta o que você acha. O Enem não quer saber a sua opinião. O examinador não está nem aí para a sua opinião. Ele quer saber se você sabe interpretar o que está escrito na questão e dessa questão você responder de forma correta com fatos e dados e não opinião alheia. Isso tem acontecido muito na prova de história. Na prova de geografia, por favor, a parte de relevo, clima. Isso os alunos não estão estudando a parte de mapa, cartografia. E a sociologia também vem complicando muito porque vem se unificando sociologia e história, principalmente na parte política e dos movimentos que aparecem na sociologia dos estudos. De novo, tanto a sociologia quanto a história estão baseadas em fatos e dados. O examinador não pergunta a sua opinião. Ele não quer saber qual é a sua opinião sobre determinado assunto. Responda aquilo que está sendo perguntado para você acertar. A prova de língua portuguesa é uma prova também que ela vem aumentando o grau de dificuldade. E esse grau de dificuldade é devido à leitura e ao contexto ao qual ela está aplicada, que você tem redação, prova de ciências humanas, então o tempo que você tem dentro da prova não é muito grande. E vejam que as provas estão ficando cada vez mais difíceis. O que as pessoas perguntam para mim, o que você acha da prova do Enem 2020, que vai ser realizada em 2021? Acho uma prova do mesmo padrão do ano passado, né? E talvez um pouco mais difícil, porque as vagas do SISU tendem a ser menor. Então, é uma prova que eu não espero muito alívio, não. Eu também falo isso porque eu tenho olhado os vestibulares que já começaram desde o mês de novembro e as provas não baixaram o nível em nenhum milímetro. Ontem tivemos prova do vestibular da Santa Casa e a prova foi tal qual a do ano passado. Então, eles não estão aliviando por causa da pandemia. Olha lá, o Enem privilegia conhecimentos mais centrais de cada área do conhecimento? Sim, isso é verdade. Você tem que saber os conhecimentos e muito bem fundamentado. Esses são, a parte do Enem, conhecimento central da matéria. Mas não quer dizer que ele não cobre o conteúdo. Fazer simulados. Isso é verdade. E quero pedir um favor a vocês. Se vocês estão assistindo aula ou estudando em casa, na prova do Enem, da FUVEST, da Unicamp e da Unesp, você vai ter que usar máscara.
E isso incomoda demais. Por favor, passe a estudar em casa ou fazer os simulados de máscara para ser um incômodo a menos no dia da prova. Isso aqui é treino. Então, treine. Se você vai ter que usar máscara no dia da prova, faça os seus simulados de máscara. Se você está estudando em casa e não vai fazer mais simulado, fique 4, 5 horas e meia de máscara na sua casa estudando, para ir treinando, para ir se adaptando, para quando chegar no dia da prova, você não ter nenhuma surpresa ou isso ser um fator que desagrade ou que te atrapalhe durante a prova. Então, fora o simulado para treinar, use a máscara durante o simulado, mesmo se você estiver fazendo de forma online na sua casa. Treine isso, pessoal. E os alunos não estão fazendo isso. Quem se prepara para o Enem não se prepara para as outras provas. Isso não existe, né? Quando eu ensino análise combinatória, eu dou a teoria. A teoria tem que ser muito bem dada. E o aluno ele tem que ser capaz de resolver isso. A redação é a prova mais importante do Enem? E aí, o que vocês acham? Ele está falando que sim. Não, meu caro, depende do edital. Se no seu edital a redação valer peso 2, ela é a mais importante. Mas se a redação tiver peso 1 e a prova de ciência da natureza tiver, por exemplo, peso 3, quem vale mais? Aquela que tiver peso maior. Então, cuidado, nem sempre é assim. Tudo bem? Beleza? E aqui são as notas de corte para poder ingressar nas universidades. Se eu tenho uma média de até 600 pontos, eu vou para tecnólogos e outras licenciaturas. De 600 a 650, História, Letras, Geografia, Biblioteconomia, Sociologia, Agronomia. Se eu vou para 800 e 850, eu vou para Medicina e Engenharia Aeronáutica. Se eu vou de 751 a 799, eu vou para Direito, Odontologia, Psicologia, Engenharia Civil, Automação, Mecânica, Computação Elétrica. De 700 a 750, Arquitetura, Administração, Matemática, Nutrição, Jornalismo e outras engenharias. De 651 a 699, Enfermagem, Educação Física, Farmácia, Serviço Social, Biologia, Contábeis, Pedagogia e Fono. Tudo bem? Não tem jeito. Quanto maior a sua nota, mais no topo da pirâmide você vai estar. Quanto menor a sua nota, mais na base da pirâmide você vai estar. Não tem jeito, isso não muda. Tudo bem? Pessoal, quero terminar aqui com o seguinte. Essa foto me impactou muito. Então esse senhor fez da máscara, fez uma máscara com um saco de lixo. E eu tiro uma informação daqui, é o seguinte: nós temos que lutar com aquilo que nós temos. Não adianta ficar reclamando, porque as coisas não vão melhorar você ficar reclamando. Não vai melhorar. Então, nós temos que, se nós temos oportunidade de estar aqui, escutar, estar em casa estudando, tem material? Estudem. Se é isso que vocês têm, façam bem feito, por favor. E o que nós acreditamos? O modelo proposto pelo Enem valoriza a dedicação, o conhecimento e as habilidades dos alunos. Entretanto, como em qualquer sistema avaliativo, é preciso conhecer bem as características do exame para maximizar a chance de sucesso. Tem que saber a prova, como vai fazer, que nem eu perguntei para essa moça aqui. Você sabe como vai fazer a prova? Não, não sei. Eu, quando fiz a prova do Enem, eu comecei pela redação. 1h15. Depois eu fui para a área de códigos e linguagem. E depois para a área de ciências humanas.
O que que acontece? É muito importante que você não vá e volte na prova. Quando você pegar uma área, você faça na sequência. Fechou aquela área, ou deixou questões em branco, ou não resolveu, porque tem problema. Porque você vai ter que mudar a linha de raciocínio. Mas, por favor, tenha uma estratégia para permanecer o tempo total dentro da prova, inclusive que você faça o simulado de máscara. Tudo bem? E eu queria falar uma coisa. Ontem saiu uma notícia que o SISU não ia valer, estava uma briga na internet. E eu oriento uns alunos. E aí eles começaram a falar, pô, não vai valer o SISU, não vai valer, não vai valer. Eu falei para eles assim, qual é a preocupação de vocês? Estudar. Isso era mais ou menos meio-dia. Falei, o país está uma bagunça. Até o final do dia isso vai mudar. Ela falou, tem uma lista muito grande para fazer de matemática. Eu falei, faça a lista. Sua obrigação é fazer a lista. Deixe que as pessoas vão brigar e no final do dia nós vamos resolver. Quando foi 19h49, me chega uma informação do MEC. MEC corrige ministro e anuncia SISU 2021/1 para abril com o Enem 2020. Então, por favor, vocês alunos, não tem que ficar na pilha de ficar recebendo coisa no WhatsApp. Isso daí não é para vocês. A obrigação de vocês é estudar, fazer todos os exercícios do Enem. Todos, não é um ou outro, é todos. E aí, o que acabou saindo? Corrigiram o ministro, vai ter o SISU, senão a USP ia ter que pegar as vagas que está lá no edital dela, tirar e colocar no vestibular tradicional. O que eles estão falando aqui? ProUni e FIES. Nesta semana, o MEC divulgou os cronogramas do ProUni e FIES 2021/1. Os dois programas serão realizados em janeiro, o que inviabiliza o uso das notas do Enem 2020. No dia 15 de dezembro, o edital completo do ProUni deve ser liberado para todas as informações. O edital do FIES é esperado para dia 18 de dezembro. Qual é a obrigação de vocês? Dia 15 entrar na página e pegar do ProUni, dia 18 do FIES. Acabou, essa é a obrigação de vocês. ProUni 2021. Inscrições de 12 a 15 de janeiro de 2021. Resultado da primeira chamada, 19 de janeiro. Aí tem tudo lá. FIES, inscrições de 26 a 29, resultado. O ProUni e o FIES vão usar o resultado do Enem em 2019. Ah, eu não prestei em 2019. Então você está fora. Ah, eu prestei. Então você tem as notas acima de 450, não zerou na redação? Vai ter oportunidade de prestar. É isso que eu estou falando. E aí o SISU vai para abril. Então o que eu falo para essa minha aluna? Não entra na pilha, continue estudando. Qual a obrigação de vocês? Dia 15, dia 18, pegar os editais e ler. Fazer a prova do Enem e depois brigar dentro do SISU. É muito importante que vocês perguntem aos professores. Rede social, ela só põe pilha. E vá buscar informação. Aí essa aluna falou para mim assim, mas o Estadão divulgou. Não, o Estadão está informando, mas ainda não é oficial. Quero que saia lá do Ministério. Acabou, quando foi 20 horas da noite, estava resolvido o problema. Aí mandei para ela, está resolvido, Júlia. Agora continue estudando até meia-noite. O tempo que você perdeu aqui vendo nas redes sociais, você vai estudar até meia-noite, tem que compensar. Vocês entenderam? Não é para perder tempo com besteira, moçada. Por favor, nessa reta final agora é foco na informação, tá bom? Olha, quero agradecer a todos. Desejo muito boa sorte. E já aproveito aqui, deixo boas festas a todos, né? E agradeço o convite mais uma vez por estar aqui para fazer a palestra, tá bom? Pessoal, muito obrigado. E um bom final de semana e uma boa prova para janeiro, tá bom? Muito obrigado.